O que a ciência tem a dizer sobre o toque? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Temos duas mensagens para você. A primeira é muito obrigado pela sua audiência. Sem ela, o Naruhodo sequer teria sentido de existir. Você nos ajuda demais, não só quando ouve, mas também quando espalha episódios para familiares, amigos e, por que não, inimigos. A segunda mensagem é: existe uma outra forma de apoiar o Naruhodo, a ciência e o pensamento científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodo tem custos e despesas, servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir, e algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Uma pergunta obsessiva, que gera pensamentos disfuncionais e gerará comportamentos desadaptados. É, Jack Nicholson mandou lembranças. Isso, exatamente, muito boa referência. Na verdade, essas perguntas surgiram faz um tempinho, né, sobre toque. E vale a pena um episódio para esclarecer algumas coisas, tal, desmistificar outras. E aí deixando claro que toque é diferente de noia, entendeu? Às vezes você acha que é muito noiado. E na verdade esse episódio, ele é diretamente relacionado com o episódio mais antigo que a gente fez, que é o episódio 165. Quando eu tomo antidepressivos, eu continuo sendo eu mesmo. Que a gente fala, né, que desse uso meio... E só piorou, né, porque esse episódio tem quase 6 anos que a gente fez, 5, 6 anos, e de lá pra cá só piorou. As pessoas usarem nomes psiquiátricos pra classificar os outros, só ficou pior, só escalou, né. Então esse episódio, além de ser um episódio de saúde pública, que afeta mais de 1% da população mundial, mas também é uma forma de desmistificar essas coisas e separar a sua noia cotidiana do transtorno em si mesmo. Tá certo. O e-mail veio do Andrei, que é programador de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Minas. E ele diz o seguinte: olá, Ken, Altair e Reginaldo. De antemão, já agradeço pelo podcast, que sem dúvidas é o melhor do Brasil. Sem dúvidas, né, Andrei? Você tá com certezas demais, hein, Andrei? Exato. E aí ele diz o seguinte: vou tentar ser breve no meu relato. Atualmente venho enfrentando e tratando meu problema com ansiedade e toque de pensamentos. Tudo começou no final de 2022, quando eu estava com enjoo, fui a uma UPA próxima e fui medicado na veia com uma medicação para enjoo, Plasil. Não fiquei em observação e fui liberado rapidamente. Ao chegar em casa, senti muita ansiedade e tive alguns pensamentos de medo, imaginando que a agulha que foi usada para me aplicar a medicação não foi esterilizada, entre outras preocupações. No dia seguinte, a minha crise de ansiedade se intensificou, pois vi algumas notícias que me deram gatilhos, deixando-me ainda mais ansioso e com pensamentos obsessivos. Essa inquietação e pensamentos perdurou por uma semana até eu conseguir me consultar com um psiquiatra. Eu não ouvia vozes, eram somente pensamentos que eu repudio e que me geravam medos, dúvidas e angústia. Daí eu tinha que ficar brigando com esses pensamentos e fazendo rituais mentais, pois do contrário eu imaginava que poderia me tornar o que eu pensava. Antes do ocorrido, nunca tive esse toque com pensamentos, apenas era um pouco ansioso e apresentava um leve toque relacionado à arrumação, mas nada que interferisse nas minhas interações sociais. Desde então, a crise e os pensamentos estão controlados. Venho tomando a medicação recomendada, fazendo terapia e tendo comportamentos que favorecem minha saúde mental. Às vezes até vem um medo dos pensamentos voltarem, mas passa rapidamente. Minha dúvida é, o que a ciência tem a dizer sobre o toque? O que pode fazer uma pessoa desenvolver o toque?
Existem tipos de pessoas mais propensas a isso? Já existe um melhor tipo de tratamento? É possível se curar do toque ou a pessoa terá que aprender a conviver com ele por toda a vida? Desculpe o longo relato, mas acho que foi necessário para exemplificar o tema. Inclusive, tenho certeza de que só consegui lidar da melhor maneira com esse problema porque aprendi muita coisa com vocês ao longo desses anos de Naruhodô. A ciência divulgada de forma responsável muda vidas. Só tenho a agradecer a vocês. Aí sim, esse final a gente curtiu, hein, Altair? Muito obrigado. É para isso que a gente faz o Naruhodô. Isso. E temos um e-mail complementar, Altair, anônimo. Isso. Tá? Que diz o seguinte: amigos, eu sou uma pessoa super preocupada com doenças e frequentemente estou checando o meu corpo e sinais vitais à procura de algo que indique a presença de alguma enfermidade gravíssima como câncer. Isso é constante e acontece todos os dias há 5 anos. Venho trabalhando esse problema também há algum tempo através de consultas com psicólogos, meditação e prática de esportes, e atualmente me encontro numa situação onde consigo lidar com o problema e levar uma vida relativamente normal. No entanto, é uma coisa que não some. Eu sempre estou com um álcool gel por perto, quando chego em casa não consigo encostar em nada sem antes tomar um banho e evito ao máximo cumprimentar pessoas com apertos de mão. Ouvindo o episódio 165, onde o Altair cita diversos transtornos psicológicos como esquizofrenia e toque, não pude deixar de ficar preocupado com a minha condição. Ouvir essas doenças me faz pensar que existe a possibilidade de eu desenvolvê-las ou contraí-las, mesmo que eu saiba que são doenças raras. Ter uma mente que sugere esse tipo de pensamento o tempo todo é bastante cansativo, e até onde notei, estimula o estresse. Poderiam então falar um pouco sobre a hipocondria? Ela também é um estado psíquico que foi banalizado com o tempo e hoje usar esse termo soa pejorativo. Altair, temos dúvidas sobre toque, amarrada com dúvidas sobre hipocondria? Afinal, o que a ciência tem a dizer sobre esse assunto, Altair? Muito boas descrições, né? Então, as pessoas que são de fato acometidas pelas condições, elas descrevem muito bem o processo delas, né? Você já sentiu na sua vida alguma dessas coisas? Tipo esse pensamento do Andrei, ou a hipocondria? Não, Altair, eu nunca tive isso. Nunca. Você nunca teve... Nunca. Nem na pandemia... Sabe? Realmente nunca tive. Você já teve a sensação, por exemplo, de um pensamento que aparece na sua cabeça sem você querer, ele aparece, e aí ele fica indo e voltando, reverberando? Ah, isso já. Mas a ponto de não necessariamente uma coisa obsessiva, né? Não necessariamente uma preocupação também. Uhum. Mas sim, mas com certeza. Isso. Então, a ideia aqui é mostrar que essa ideia do toque, assim, ele vira um transtorno quando ele principalmente gera problema cotidiano, atrapalha a vida da pessoa, tá? Mas isso é um pouco diferente dessa coisa de espectro, mas a gente vai entrar um pouco nisso também, tá? Porque parece, assim, esse episódio ele tem 3 grandes mensagens. A primeira é explicar o toque, no limite do possível, assim, né? Pra dar mais continência ao comentário, tanto do Andrei quanto do nosso ouvinte que não quis se identificar. Toque e hipocondria tem correlação, mas não são a mesma coisa. A hipocondria é muito maior. A hipocondria é um distúrbio somatoforme, que tem a ver com a forma como você percebe o seu corpo. Ele tem o quê? É chamado distúrbio somatoforme. Somato quer dizer corpo. Somatoforme, perfeito. Somato em grego quer dizer corpo. Então, você tem uma hipersensibilidade, uma hiperpercepção do seu corpo. Então, às vezes você sente uma dorzinha, você acha que é muito maior. Você sente um incômodo, você acha que é por uma causa maior. Então, você tem uma boa percepção do seu corpo, que é adaptativo, mas isso gera um desencadeante catastrófico, assim, né? Porque a causa sempre é terrível. E aí isso é ligado à ideia do pensamento, tá? Então, só que a hipocondria, ela é associada ao toque, mas é associada também a outras coisas. Então, na verdade, é um subconjunto. Então, o toque está dentro da hipocondria. Então, você tem pessoas que têm toque, mas não têm hipocondria. E tem pessoas que têm hipocondria e têm toque, mas pode ter depressão, pode ter transtorno bipolar, pode ter... outros tipos de condição também, tá? Então a hipocondria é um sintoma muito mais amplo, assim, tá? E aí a hipocondria é um distúrbio somatoforme que tem a ver com o corpo. O toque clássico, ele é chamado de um transtorno egodistônico. Aí essa palavra é importante. O que é o egodistônico? Ego quer dizer eu, algo distônico é algo que destoa. Então é algo que destoa do seu eu. Então é uma inconsistência com a sua autoimagem. Então você tem uma autopercepção sua, você tem uma autopercepção, e essa percepção... por exemplo, vou pegar até o seu exemplo do cigarro, tá? Então, você foi fumante muito tempo.
Aí, durante o seu tempo de fumante, não tem uma época assim, não, eu consigo parar, né? Eu consigo, né? Só que você vai colocar isso no comportamento e você não consegue, sabe? Você vai tentar parar, não consegue, sabe? E essa é a experiência do toque. Por exemplo, essa experiência do toque, você tem um pouco de alteridade. Então, por exemplo, você conscientemente sabe, tipo, esse pensamento não faz sentido, né? Tipo, ou eu consigo parar. Só que quando você coloca no comportamento, é mais forte que você. Ele te domina, sabe? Então, isso... Só que assim, o comportamento de vício em substância não é toque. Mas dá um pouquinho de alteridade, sabe? Pra você entender que você tem um planejamento, você tem uma percepção de ego, né? Da sua autoimagem, mas mesmo assim tem algo que invade essa autoimagem e é ego distônica da sua autoimagem, tá? Então, certos tipos de... Por exemplo, o vício em jogo. O vício em jogo é uma coisa ego distônica também. Eu consigo parar de jogar. Eu consigo. Só que chega na hora, você não consegue. É mais forte que você. O toque é isso. Ele invade, sabe? É tipo... Não, é claro que esse pensamento de eu ter que lavar a mão 20 vezes não faz sentido, sabe? Mas você não consegue deixar de lavar a mão 20 vezes, entendeu? Então, isso é uma forma de aproximar a pessoa dessa característica, das pessoas que realmente têm o toque, tá? Que tem a ver com a constituição da pessoa. Tá? E aí, como é um episódio mais psiquiátrico, é sempre bom ter amigos, né, para ter ajuda. Então, nos acompanhará nesse episódio, né, além do Reginaldo e do Felipe, que nos acompanham de forma assíncrona, né, queria apresentar a vocês o Luiz Henrique, né, Luizinho, para os íntimos, que é um psiquiatra da Unifesp e tem muitos trabalhos, atendeu muitos pacientes com essa condição de toque, e ele aparecerá em alguns momentos nesse episódio. Então, primeiro eu gostaria de pedir para o Ken apresentar o Luiz Henrique para a gente, e ele vai fazer uma descrição inicial da visão psiquiátrica sobre o toque. Por favor, Ken. Vamos ouvir então o convidado especial, Dr. Luiz Henrique Dickmann, que é médico formado pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, com residência em psiquiatria na própria Unifesp. Fez mestrado acadêmico no Departamento de Psicobiologia e cursa doutorado em Psiquiatria. Atua como professor convidado na pós-graduação da Unifesp e na pós em Psiquiatria do Instituto Israelita Albert Einstein. Também é professor convidado do Neuroscience Education Institute. Em 2017, foi eleito International Fellow da American Psychiatry Association, foi preceptor-geral da residência de psiquiatria e preceptor de alunos de graduação em liga acadêmica. Trabalhou como psiquiatra no NASF da Unifesp e coordenou o ProTamp no setor NASF. Tem histórico de monitoria, pesquisa e liderança em liga acadêmica, foi presidente do BIPP e hoje é o CEO da MD Life, ecossistema Tribe MD Grupo BIPP, com ênfase em psiquiatria clínica. Fala então, Dr. Luiz Henrique. Essa pergunta ela é muito boa porque faz a gente pensar sempre como que o paciente vê o transtorno psiquiátrico. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que cérebro é um órgão como qualquer outro e muito mais complexo. Então, tem várias disfunções que podem acontecer com ele. E o que a gente chama hoje de doença, transtorno psiquiátrico, nada mais é do que sintomas que foram moldados, selecionados ao longo do tempo, pela nossa evolução, que em algum momento tiveram vantagens evolutivas no passado e que hoje geram sofrimento, porque atrapalham o nosso funcionamento, a nossa qualidade de vida, o nosso jeito de viver. Então, quando um paciente chega no meu consultório, normalmente eu começo perguntando, brincando, tá tudo bem com você ou vou me arrepender de perguntar? Se a pessoa fala que está tudo bem, eu já sei que vai ser complicado. Se ela fala, vou me arrepender de perguntar, ela está num clima mais de brincadeira, talvez, né, a coisa saia mais rápido, eu falo, já ganhou a alta antes mesmo de começar. Aí, sem brincadeira, a gente começa perguntando para o paciente o que traz ele ali, o que está acontecendo naquele momento, qual é a identificação dele, de onde ele veio, quem ele é, se estado civil, o que estudou, trabalha com o quê, porque isso já vai dando vários indícios para a gente. Quando fala da família, a gente vai identificando todo o redor e o que aconteceu, né, com os familiares, o contexto social, econômico, etc. E aí a pessoa traz a queixa dela, a gente vê quando começou, a gente vê quanto daqueles sintomas já existiam muito anteriormente, qual foi a primeira vez, quais são os antecedentes na família, quais são os antecedentes dela mesma, de outras doenças, outros sintomas, etc. Em especial no TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, o próprio nome diz, obsessão e compulsão. Mas você pode ter
um predomínio quase que exclusivo de obsessão ou quase que exclusivo de compulsão. Mas o normal é ter uma mistura dos dois. E aí como é que a gente explica? Primeiro, isso não é loucura, isso não é fraqueza, isso não é falta de Deus no coração, não é falta de sexo, de tanque para lavar, roça para carpir ou qualquer besteira que as pessoas falem por aí. O TOC, em específico, né, ele acomete mais ou menos, grosseiramente, 1% da população. E este 1% que tem os sintomas, como é que a gente diferencia? O que é uma obsessão? É um pensamento obsessivo, que é um pensamento intrusivo, ego-distônico, que gera ansiedade. Traduzindo, intrusivo que invade a cabeça do indivíduo. Ego-distônico que é contrário ao que ele gostaria de estar pensando, algo que ele não concorda, que faz sofrer, que gera uma ansiedade posterior. Então, o Ken, assim, muito didática a apresentação, né, do Luiz sobre a apresentação do TOC, e é uma coisa interessante, né, que ele coloca que, assim, como eu comentei anteriormente, essa coisa ego-distônica, mas eu quero colocar um comentário adicional ali. A gente tem vários tipos de TOC, tem várias subdivisões do TOC, tá? O TOC clássico é essa coisa ego-distônica. Então quem Fujioka é você, e de repente vem um pensamento que te invade, né? É um pensamento obsessivo. Esse pensamento vai gerando uma ruminação, uma reverberação, que vai gerando ansiedade, e depois isso demanda um certo comportamento para aliviar o pensamento. Então, o TOC clássico, ele tem esse ciclo, né? Que você tem o pensamento, que é a obsessão, isso gera um incômodo, esse incômodo vai gerar uma compulsão, que é o comportamento. Aí pode ser lavar a mão, pode ser olhar se tem a chave 20 vezes, coisas do tipo. E isso vai gerar um alívio. Então, o interessante do TOC é que, assim, você resolve o conflito, mas ao mesmo tempo ele é reforçador. Por quê? Porque o primeiro passo é o pensamento. O pensamento você não controla, né? E como você não controla quando ele aparece, e aí tem a ver um pouco com o comentário do nosso primeiro ouvinte, né? O Andrei, né? Aconteceu, assim, não foi tomar o remédio que gerou esse comportamento nele. Então, já existia uma estrutura, teve um desencadeante, né? E aí você fica com esse receio, será que eu vou ter de novo e tal? Existe uma diferença, por exemplo, desse TOC, que é algo que não te invade, e é ego-distônico, e você tem o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, que é o PTOC, P de personalidade. Tá? O PTOC é quando as características dessa ruminação, desse pensamento, faz parte da personalidade do indivíduo. O indivíduo tem um jeitinho. Então, assim, tem comportamentos ligados ao TOC que não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. A pessoa tem um certo humor, mas o TOC invade. Tem outras pessoas que não, faz parte da constituição da pessoa de personalidade mesmo. Tá? Então, esse PTOC e o TOC são um pouco diferentes entre si. E com consequências... Nunca tinha ouvido falar nesse PTOC. Então, ele por exemplo, tem um outro que é o R-TOC, né? O R é ligado exclusivamente a relacionamento. E tem correlação entre eles também, tá? Então você pode ter o PTOC, o R-TOC, você pode ter só o TOC, enfim, tem as combinações, tá? O R-TOC por exemplo, você não tem nenhum tipo de transtorno ligado a comportamento, nada demais. Aí imagina que você namora uma pessoa. Aí os pensamentos intrusivos vêm por conta do relacionamento com as pessoas próximas, sabe? Então, se eu não fizer tal coisa por aquela pessoa, vai acontecer algo, ela vai me deixar, ou vai acontecer algo de ruim pra ela ou pra ele, sabe? Esse tipo de coisa, né? E aí, pra pessoa que sofre com isso, é horrível, né? Porque, de novo, ela não controla, né? Ela não controla, ela fica reverberando isso e ela tem que fazer alguma coisa, né? E às vezes o outro, tipo, não tem nada a ver com o outro, né? E aí pode gerar um dano pro outro, pra você, sabe? É um ruído muito ruim. Assim, é um ruído chato, incomoda muito, você não sabe como começa, né? Então é complicado mesmo, gera muitos problemas, assim. E é interessante mostrar, assim, quais são os principais tipos de pensamento indesejável. Então o TOC sempre começa com pensamento, isso vai gerar uma obsessão, vai gerar um incômodo, o incômodo gera uma compulsão e gera um alívio, né? Que é o comportamento para aliviar e tem esse ciclo, tá? Os principais tipos de pensamento indesejável das imagens mentais, aparecem imagens na sua cabeça, ligadas à ansiedade, nojo, desconforto, a misofobia. Misofobia é medo de ser contaminado por algo. Você ser atacado, contaminado. Aí tem um pouco a ver com a hipocondria, né? De algo te afetar, você fica com uma preocupação com isso, né? E aí, por exemplo, coisas que te invadem. A blasfêmia, né? E você começa a pensar bobagem, assim mesmo. Aí tem muito a ver com o nosso episódio 173 sobre Tourette,
Porque tem uma alta correlação entre o Tourette, só que Tourette você fala. O Tourette é assim, né? Você tá parado, de repente você xinga, ou você fala alguma coisa. O toque é parecido, só que você não fala, fica dentro da sua cabeça. Esse que é o negócio. Então, o Tourette, você fala, assim, você pensa e fala direto. Então ele meio que se autorresolve, sabe? O toque não. O toque fica o pensamento e aí você tem que emitir deliberadamente o comportamento, né? Então a circuitaria neural relacionada com a Tourette e casos mais graves de toque é meio parecida. Também falaremos disso em breve, tá? Então blasfêmia, comportamento sexual, não o comportamento, mas pensar coisas sexuais deviantes, por exemplo, desviantes. E aí tem casos de toque que são muito ligados. Aí tem o nosso episódio duplo sobre pedofilia, por exemplo. Não é que a pessoa vai fazer alguma coisa, mas o pensamento invade ela, sabe? Então isso é interessante, assim. É interessante do ponto de vista comportamental, mas é muito estranho para quem sofre, tá? É muito complicado. A prevalência disso é cerca de 1 a 2% da população, que é bastante gente, né? Então muitas pessoas sofrem com isso. O dia a dia da pessoa é muito, muito pesado em geral, sobretudo se ela não entende o mecanismo, tá? E aí eu queria chamar de novo, né, o Luiz, para comentar alguma coisa que, por exemplo, para quem não tem toque, nem imagina, né, não é invadido por esses pensamentos, as pessoas associam muito com superstição, né? Você tem alguma superstição, Ken? Assim, você é que nem eu, você não é uma pessoa crente, mas superstição com certeza você tem. Superstição, olha... Uma mania, assim. Eu tenho algumas superstições quando eu tô praticando esporte, assim, sabe? Então, quando eu tô jogando tênis de mesa, por exemplo, tem alguns rituais, vamos dizer assim. Que te dão sorte, assim, você acha que te dão sorte? Isso, que eu acho que dão sorte, ou que vão me dar alguma sorte a mais, enfim. Mas você não, bobagem. Mas você não tem a superstição de sempre virar o sapato pra cima, assim, ou o chinelo? Ah, não. Isso não. Isso é um do que eu tenho. Isso não. Isso é um que eu tenho até hoje, assim. Isso não. Então, por exemplo, isso seria toque? E aí até a mensagem de saúde pública, né? Que, assim, a gente deslegitima o sofrimento das pessoas que efetivamente têm toque, tipo, vulgarizando o termo. Então, quem você tem essa mania, sei lá, de virar pro lado esquerdo toda vez que você pega na bola lá, sei lá, vai pegar sua raquete, quer dizer então que você toque. Claro que não. Sabe? É muito importante separar a superstição do toque. E de novo, você é muito obsessivo, sabe? Esse mau uso do termo tira, de fato, a necessidade de busca por ajuda das pessoas que efetivamente sofrem com isso. Tem um trabalho de 2025, que fizeram um estudo de prevalência, 50% das pessoas, 50%, das pessoas com toque não buscam tratamento adequado. Não buscam. E por que não buscam? Por medo de crítica, sabe? Porque acha que é mimimi. Acha, mas você tá pensando isso, é só parar de pensar, sabe? Exatamente porque, do mesmo jeito que eu falo que você tem sua mania lá de jogar tênis de mesa, você é toque, a pessoa que efetivamente é toque não é reconhecida. Ou que é P-toque, ou que é R-toque. Né? A pessoa tem esse toque clássico ligado a relacionamento. É que você não gosta de mim, é que você é tóxico, você é narcisista. Às vezes a pessoa tem toque, meu Deus do céu, sabe? Tipo, e aí eu fico puto da cara mesmo. Mas muita gente tem isso, mas não sabe que é toque. Exatamente. Então, tem a pessoa que é mau caráter, tem a pessoa que tem e é algo que invade, gera muito sofrimento e pode ser toque. Tem a pessoa que não tem autorregulação emocional mesmo, e aí é um outro tipo tem que saber, né? Só que quando você transforma isso no raio de um discurso de TikTok, né? Que tem que ser, na verdade, uma mensagem publicitária, né? Porque ferrou. Aí a saúde mental das pessoas vai pro vinagre mesmo, claro, né? Então, esse tipo de bobagem, né? Faz vídeo no YouTube, tipo, 5 traços do toque, né? Tem um nome pra isso, chama horóscopo, né? Tipo, 5 traços de quem é de Sagitário, sabe? É a mesma merda. Aí você fica reverberando isso no inferno do Big Brother, na mesa do bar, e a pessoa que realmente tá sofrendo com isso não busca tratamento, porque acha que é frescura, e se falar que tá buscando, é reprimida. Olha que merda, né? Então, tipo, meu Deus do céu. Então, quero trazer de novo o nosso amigo Luiz aqui pra falar sobre essa questão da diferença entre o toque e a superstição. Por favor, quem? Fala, doutor Luiz Henrique! Então, por exemplo, como é que eu explico? Vamos falar de superstição, que não é toque, mas a gente pode dar um exemplo, porque é uma coisa muito comum. A pessoa, quando é pequenininha, ela ouve muitas vezes a seguinte frase: olha, se seu chinelinho estiver virado, a sua mãe vai morrer. Gente, não tem nada no universo que vá pegar
um chinelo virado e vá matar a mãe de alguém. Não tem nenhuma lógica, é um pensamento mágico que não faz nenhum sentido. Mas alguém diz. E aí o que acontece? Quando você ensina isso para uma criança, automaticamente ao ver um chinelo virado, ela pode imaginar a mãe morta, isso é um pensamento que invade a cabeça dela, ego distônico, porque nenhuma criança quer ver a sua mãe morta, claro. Isso vai gerar uma ansiedade enorme na criança. E ela vai ter uma compulsão, explicando de maneira mais grosseira, que é o ato de ir lá e desvirar o chinelinho. Ao desvirar o chinelinho, aquele pensamento perde força e fica tranquilo e passou. Aí você vai lá e vira de novo. O pensamento invade, um pensamento mágico de que a mãe vai morrer e vai lá, desvira o chinelinho. Ou seja, tem um pensamento que eu vou caracterizar, por exemplo, como obsessivo e um ato caracterizado como compulsivo. Porém, a coisa não é tão simples assim. Superstições são extremamente comuns, mesmo em adultos, e a gente mesmo sabendo que aquilo não faz sentido, que aquilo não é... aquilo é um pensamento mágico, ou seja, nenhuma mãe vai morrer por conta de um chinelo virado, mesmo adultos, muitas vezes vão lá e desviram o chinelinho, mas aquilo não traz sofrimento para a vida da pessoa, ela não gasta mais de 1 hora da vida dela com esses tipos de rituais, ela não perde o emprego se atrasando todo momento por conta de chinelos virados na vida dela, ou seja, aquilo é uma superstição que é algo extremamente comum na população. Gostou, Ken, da diferença? Achou interessante? Eu acho que temos um convidado de alto nível também, né, Altani? Então, isso é importante. Muito didático, né? Muito didático. Uma referência no tema. Então. Mas você viu, né, que essa questão da superstição e a má divulgação disso afeta muito o entendimento e mesmo a busca de tratamento para essas pessoas. Não é frescura, tá? Assim, se você realmente se sente invadido por esse pensamento, é normal os outros não te entenderem, porque a pessoa não sente. E é por isso que eu fico falando, por exemplo, do vício em jogo, que é algo mais prevalente por causa dessa desgraça de bet do Satanás. As pessoas estão começando a ter mais empatia, eu acho, né? Então, se você conhece alguém que a etiologia e a neurofisiologia do vício em jogo e o toque são bem diferentes. Vou até mostrar um trabalho com isso. Mas dá para dar uma dica, né? Então, por exemplo, você entende que é errado ou não faz sentido, ou você nunca faria um certo comportamento. Você entende isso, tá? Só que isso não impede você de pensar. Te invade, né? Então, é a mesma coisa do jogo. Tipo, eu sei que é errado não jogar. Eu sei que eu vou perder dinheiro. Não, mas dessa vez vai. Aí você joga de novo, cai de novo e cria uma espiral de noia. Entendeu? Então, assim, no cérebro é diferente, o desencadeante é diferente, mas dá pra ter um pouco de alteridade quando você passa por isso, tá? Então, o toque tem essa coisa que não é controlável, assim, e gera sofrimento mesmo, tá? E aí tem o comentário do nosso ouvinte também, né, o Andrei, que ele fala, mas existe uma cura, né? Aí a gente pode pensar em tratamentos, existem tratamentos eficazes para o toque, desde que isso seja aceito e entendido. No caso do P-toque, que é a personalidade, isso é algo estruturante da pessoa, é o jeito dela, tá? Então, o jeito da pessoa também tem essa coisa do comportamento. Então, não tem uma cura, porque a pessoa não deixa de ser ela mesma. Mas não quer dizer que não dê para aliviar muito, tá? E você entender os processos, os mecanismos ajuda demais. Assim, mas muito, muito mesmo, tá? E aí, assim, falando do toque clássico, que são coisas que você não controla, né? Você tem lá os pensamentos, aí os pensamentos podem ser ligados a blasfêmia, comportamento sexual, coisas de simetria. Às vezes a pessoa quer arrumação, né? Aquela mania de arrumação, e aí não tem faz tempo, aquela moça japonesa, Marie Kondo, eu acho, que fazia lá os programas de arrumação, e sabe? Aí fica. Sim. E aí o povo fica falando na internet, dá gatilho pro meu toque. Que gatilho pro seu toque? Porque você que é um bagunceiro do demônio, sabe? E tem preguiça de arrumar a cama, sabe? De novo, tenha respeito com as pessoas que têm a condição mesmo, sabe? Não fica banalizando o rolê. Porque a pessoa sofre. Pô, é complicado. E aí, por exemplo, quando ela tem esse pensamento, ela vai ter que fazer uma compulsão para aliviar o pensamento, que é o comportamento. Aí você tem coisas que são mais desadaptadas, assim, mais metódicas, que é, por exemplo, skin picking, é ficar cutucando a pele. Então tem pessoas que pelo toque mesmo, elas têm várias feridas no corpo. Porque elas ficam cutucando, tirando casquinha, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Aí, é quase um autoflagelo, assim, né? Mas é um comportamento assim que a pessoa não controla, serve pra aliviar,
Tá? E de novo, eu já vou uma fazer... regulação, uma tentativa de regulação. Assim, Exatamente, uma regulação do pensamento. E aí, já vou separar. Tem aquelas pessoas que ficam se cortando, por exemplo. Não é isso. Isso é outra coisa, é outro episódio, tá? Tem aquelas pessoas que têm mania de roer unha porque fica com nervoso. Não é isso, é outra coisa, tá? Não é pra você associar com o que é comum. É um rolê diferente, tá? Por exemplo, tricotilomania. É você ficar tirando o cabelo. Tem gente que fica enrolando o cabelo e arranca fios de cabelo. Isso é mais comum em mulher, porque tem mais cabelo, e às vezes a mulher fica com falhas mesmo, de tanto tirar o cabelo, né? Isso é uma forma de comportamento para lidar com a ansiedade do pensamento invadindo mesmo, tá? Tricotilomania e coisas ligadas a uma insegurança irracional. Então a pessoa pode desenvolver depressão, pode desenvolver alguns... porque ela não consegue se autorregular, né? Então, de novo, é importante ter empatia por essas condições mesmo da pessoa. Porque imagina que você tem um pensamento doido que aparece na sua cabeça, que você sabe que você nunca faria, mas esse pensamento fica aparecendo. E você quer que ele vá embora, né? Você quer que ele vá embora ou mude, né? Aparece no sonho, você começa a ter vários sonhos com aquilo. Aí você vai achar o quê? Possessão demoníaca. Vai achar que você tá meio zoado, entendeu? E não, é o jeito como seu cérebro funciona. Às vezes é muito criativo. Às vezes é uma coisa muito criativa. Assim, às vezes é uma forma de lidar com uma demanda do ambiente mesmo. Sabe? Você estar num ambiente repressor é uma forma de gerar uma descarga disso, sabe? E aí tem um trabalho muito legal, que em sociedades onde você tem teocracias, né, sociedades mais rígidas, a incidência de toque aumenta. As pessoas têm mais... o desenvolvimento do toque aumenta mais. Em sociedades que culturalmente é muito mais rígido. Porque é uma forma de descarga, né? É tipo um turrete pra dentro, sabe? A pessoa fica na cabeça... Só que ela tem esse freio moral também. Porque se ela não pode fazer um certo comportamento, se ela tá pensando, ela meio que tá fazendo pra ela mesma, né? Aí é meio zoado. Se eu já tô pensando num bagulho que eu acho errado, eu vou te falar? Não vou te falar, entendeu? Não é o caso, né? Pois é. E agora, imagina que você fica lá falando que qualquer coisa, tipo, você lavou a mão 3 vezes, você tem toque, sabe? É claro que eu vou ficar reprimido, tipo, guardar pra mim. Aí o sofrimento só aumenta, né? Então, percebeu o tamanho do problema, né? E, de novo, gente escolarizada fica banalizando esse tipo de merda, sabe? Você não é toque, você é chato. Sabe? Boa parte das pessoas fica reverberando isso, falando do outro, você é narcisista. Você não é. O cara é cuzão, é mau caráter. É diferente, tá? Para, entendeu? Eu recomendo muito voltar no episódio 164. Cadê? 165. Voltar no episódio 165, que tem mais exemplos sobre isso, tá? É importante. De novo, eu fiquei meio assustado quando comecei a ler esses trabalhos mais recentes, que praticamente metade das pessoas não recebe tratamento. Não é porque existe tratamento e ele é eficaz. A pessoa não busca. Por puro medo de preconceito. Isso é zoado. Isso é zoado. Uma sociedade escolarizada, a galera não procurar, tipo 1% da população, pô, é complicado. Indo, por exemplo, para questões mais ligadas à causa material, né? Genética. Existe gene, né, do toque? É multifatorial, tem vários genes em si, tem cerca de 16 genes, mais ou menos, né, relacionados com isso, mas a herdabilidade, por exemplo, se você tem um diagnóstico de toque, você teria um filho com toque também? A probabilidade, os estudos de herdabilidade, é em torno de 50%, tá? Então quando você pega gêmeos univitelinos... 50%? Quando você pega gêmeos univitelinos, né, idênticos, quando um tem toque, o outro tem 50% de chance de ter também. Isso mostra que tem uma condição genética razoavelmente alta, mas tem que ter um desencadeante do ambiente, né? E aí é interessante esses desencadeantes. Aí liga nas 4 causas, né, do Aristóteles, que falamos bastante. Então, assim, genes para herdabilidade, os genes ligados ao toque, a gente tem alguns genes ligados à produção de dopamina e produção de serotonina no cérebro, tá? Especificamente em algumas áreas. E é por isso que existe uma correlação, não estou dizendo que se tem um, tem o outro. Tem uma correlação entre toque e autismo, mas assim, não quer dizer, se você tem toque, você vai ser autista, e se você é autista, é toque. Não é isso. Né? Por quê? Porque as vias cerebrais e os genes regulados são parecidos em alguns casos. Tem uma intersecção, tá? E tem uma associação entre toque e TDAH. Principalmente por causa do gene CONT. O gene CONT é um gene relacionado com dopamina. Então a disfunção na liberação de dopamina tem a ver com o TDAH, tem a ver com o toque, mas por razões diferentes e tem efeitos diferentes. Só o neurotransmissor é o mesmo, tá? Então tem um pouco a ver com a serotonina, tem um pouco a ver com a dopamina, tá? Então isso seria a causa material. Causa formal. Tem área cerebral relacionada com toque? Tem.
E aí é muito interessante. Tem um artigo de 2023, fizeram um estudo com jogos. Então, por exemplo, imagina, você lembra que é uma ressonância magnética, né? Que aquelas máquinas que vai fazer ressonância e tal. Então, a gente consegue usar isso para pesquisa. A gente já usou em vários Naruhodos exemplos de trabalhos que usam ressonância magnética. Você coloca a pessoa... Então, eu vou fazer um estudo que eu tenho 3 grupos de pessoas. Eu tenho o grupo controle, que a rigor não tem nada. Eu tenho um grupo de pessoas com toque. E tenho um grupo de pessoas com vício em jogo patológico. Gambling mesmo, tá? Jogo de azar. Beleza. Aí você coloca as pessoas com controle, faz um escaneamento do cérebro delas por ressonância magnética funcional, coloca as pessoas com toque e com distúrbio de jogo. E aí eu faço, dentro da ressonância, eu coloco uma telinha que aparece assim. Aparece 2 formas geométricas, 2 desenhinhos, e aí logo depois aparece, você ganhou 1 ponto, você perdeu 1 ponto, ou não mudou nada. Tá? Então, dependendo do tipo de bolinha ou de desenho que aparece, você já tem uma indicação que você vai ganhar 1 ponto, perder 1 ponto ou não muda nada. Tá? Só que tem uma probabilidade. Então, por exemplo, imagina que se aparecer uma bolinha vermelha, você tem 50% de chance de ganhar 1 ponto. Se aparecer uma bolinha azul, você tem 50% de chance de perder 1 ponto. É algo assim. Tá? E a pessoa não precisava apertar nada, ela só ficava olhando para aquilo, né? E aí você vê as áreas cerebrais relacionadas com isso. Então a ideia é desenvolver aqui verificar, né, as estratégias de aprendizagem por assimetria de recompensa. Então eu te mostro uma bolinha vermelha, você tem uma chance de ter uma recompensa, que é 1 ponto, tá? Como que seu cérebro reage a isso? Quando você coloca a pessoa com toque ali, as áreas que são mais relacionadas... Então, por exemplo, você tem imagens, tem formas geométricas relacionadas com ganho, que seria ganhar 1 ponto, e tem formas relacionadas com a perda. Tá? Quando você pega pessoas controle, elas têm uma atividade cerebral, sobretudo no córtex pré-frontal, dorsomedial e no estriado dorsal. Por exemplo, quando você ganha 1 ponto, tem uma maior atividade. Quando você perde 1 ponto, também tem uma maior atividade. Então, a área, o córtex pré-frontal dorsomedial e a área estriada dorsal são áreas relacionadas com predições de erros, sabe? Então, apareceu lá uma bolinha vermelha. Será que eu vou ganhar? Né? Essa área do cérebro que fica deliberando isso, com uma previsão do erro ou acerto, tá? A percepção de incerteza, tá? Para a pessoa controle, você tem a mesma quantidade de atividade neuronal quando você tem um ganho ou uma perda. Então, quando aparece uma bolinha vermelha e você tem a chance de ganhar, ativa aquela área um certo tanto. Quando aparece uma bolinha azul, você tem chance de perder, ativa aquela área o mesmo tanto. Isso no controle, tá? O que acontece nas pessoas que são viciadas em jogo? Elas também têm uma atividade igual nos dois, só que maior ainda. É mais saliente para ela. Essa coisa de jogo. É super estimulado, tá? Só que na pessoa que tem toque, quando é ganho, ativa mais. Quando é perda, não ativa. A pessoa tem uma dessensibilização à percepção de predição de erro negativo. Que é o contrário de um raciocínio normal. O raciocínio normal, ele tem essa aversão à perda. Isso. Então, porque a aversão à perda você cria de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque já tem a noia. A noia dentro da pessoa completa aquilo que ela não reconhece. Então por exemplo, eu tô vendo um jogo que eu vou ganhar um ponto, né? Aí ativa. Quando eu vejo que eu vou perder, não ativa. Por quê? Porque o seu cérebro já completou. Ele reconhece como nada, como uma ilusão mesmo, né? E isso é muito interessante e gera uma dica. Então, as áreas, entre aspas, diferentes das pessoas com toque é o córtex pré-frontal dorsomedial, o estriado dorsal, tem uma partezinha do tálamo também, que é uma parte mais emocional, né? E um pedacinho da ínsula também, que tem a reação emocional. Então, o que parece? Que tudo que é positivo para você, tudo que é positivo, te afeta. Mas tudo que é negativo, você bloqueia e cria de dentro para fora o estímulo. Entende? Que é exatamente a ideia da obsessão. A obsessão é isso. O lado negativo vem de dentro para fora. Não precisa de fora para dentro. Sabe? Então, e aí isso é ligado à causa final do toque, que tem a ver com a ideia adaptativa. O próprio Luiz comentou muito bem no primeiro áudio, falando, não, então, boa parte das doenças mentais tem uma questão adaptativa evolutiva também. E aí tem um trabalho fantástico mostrando que tem uma certa hipótese adaptativa do toque também, né? Que seria o seguinte, quando que começa o toque na vida da pessoa? Você tem toque em criança, né? Mas começa a partir mais ou menos dos 10 anos, esse comportamento mais estereotipado de pensamento, e aí quando começa muito cedo, vai ficar um pouco mais grave quando fica adulto, tá? Na criança. Em adulto, começa a partir entre os 21 e os 24 anos. Então você tem o toque infantil, que começa com 10,
e você tem o toque adulto que começa entre 21 e 24 anos. A pessoa reparar isso, tá? Esse toque. E aí é muito interessante, tem um outro trabalho fantástico, que eles pegaram lá uma amostra de pessoas com toque bem diagnosticado e perguntaram assim, por que você acha que você tem toque? Me fala, assim, um estudo qualitativo. Por que você acha que você tem toque? Qual que é o gatilho, né? Cerca de 30% das pessoas coloca que o gatilho é ambiental. Não é a cabeça da pessoa que gera a obsessão. É uma coisa no ambiente que dá gatilho. Então a pessoa aprende a identificar o gatilho do ambiente, do toque, né? Na verdade é de dentro para fora, tá? Mas ela acha que é de fora para dentro. Então, toda vez que eu vejo um piso que tem um certo padrão, me ativa, né? Só que a pira já tá na cabeça da pessoa. O pensamento tá na cabeça da pessoa. Só que quando no ambiente aparece uma coisa, ela percebe. Isso é uma coisa interessante. O toque sempre existe. A obsessão sempre existe. Só que o seu cérebro bloqueia. Isso é muito comum da nossa mente, né? Quando você começa a ouvir uma música, essa música vira um ruído branco, você para de prestar atenção. O pensamento obsessivo é a mesma coisa. Ele sempre tá lá. Só que você meio que esquece dele. Quando aparece uma pista do ambiente, ele volta. E às vezes é uma pista idiota. É um padrão, é um sonzinho, é uma coisa fora do lugar, né? Esse tipo de coisa. E aí, 29%, 30% das pessoas falam que esse gatilho é do ambiente. E aí, e por que esse gatilho, que aí é o e-mail do nosso ouvinte Andrei, né? E por que esse gatilho do ambiente aconteceu? Né? Então, por que tomar uma injeção é algo que gerou isso aí tão mal? Não é tão ruim em você, porque você deve ter tomado outras injeções antes e não deu nada. Por que dessa vez? Né? Aí é muito interessante o estudo qualitativo, porque eles começam a relacionar que tem a ver com a idade, né, o início da fase adulta, e um dos encadeantes interessantes do toque é quando a pessoa passa por uma situação de vida que vai ter um aumento de responsabilidade. E essa é a parte adaptativa do toque. Parece que essa percepção aumentada de padrões, né, necessária, assim, é algo que apareceu na natureza para a pessoa conseguir resolver problemas melhor. Então imagina que você vive num mundo muito incerto, Você vive num mundo muito incerto, tem muitos perigos e tal. Se você for muito bom de percepção de padrões, né, você sobrevive. E aí, assim, para você sobreviver, tem que ter pista do ambiente, mas o seu cérebro tem que evocar pensamentos também. Então, às vezes, uma pequena coisa que aparece no ambiente já te evoca, eu tenho que fugir, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso gera... e aí entra a ideia do senso de responsabilidade. Então, por exemplo, quando você é criança, você só tá brincando. Às vezes você tem os pensamentos, assim, intrusivos, mas você nem liga, porque não tem consequência. Agora, quando você entra num trabalho, e esse trabalho exige de responsabilidades de você, a noia começa a atrapalhar, né? Então imagina, você tem lá seus pensamentos que ficam te invadindo, mas você tá de boa. Uhum. Aí imagina que você foi promovido no trabalho, né? Sim. Aí o que você tem que usar mais das suas funções mentais. Só que tem uma parte que está sendo usada para o pensamento obsessivo. Aí você começa a reparar, começa a te incomodar, entende? Então esse trabalho qualitativo foi fantástico. Então parece que a pessoa usa uma parte do recurso mental dela para a pira dos pensamentos. Quando tem folga, beleza. Mas quando ela começa a assumir responsabilidade, começa a fazer falta. Isso aí, né? Aí tem que olhar. Isso é fantástico, isso tem a ver com a causa final, né? Então a gente viu que a causa material tem genes, mas não é um gene só, é um conjunto. Por isso que é 50% de herdabilidade. Tem uma parte genética, certo, familiar, mas tem uma parte de desencadeante do ambiente. Causa formal tem a ver com as áreas cerebrais, principalmente o córtex pré-frontal dorsomedial, o estriado, uma partezinha da ínsula, né? A causa eficiente são desencadeantes do ambiente mesmo. E aí tem uma questão histórica, sabe, quando apareceu o primeiro diagnóstico de toque, a primeira descrição etiológica psiquiátrica de toque, você acha que surgiu há quanto tempo? Quanto tempo, assim? A primeira descrição... Oxe. A descrição acurada de toque, assim, surgiu há quanto tempo? Qual que é o seu palpite? Eu acho que é uma coisa relativamente recente. Chuta. No século XX. 100 anos, assim? Então, esse. A primeira descrição de toque foi muito acurada. Foi feito pelo Abu Zaid al-Baki, que é do século IX. 9? Século IX, né? Caramba! Ele escreveu um livro...
É um bagulho extremamente estudado, então. E memorial, né? E é de um tratado médico que ele escreveu, né? Ele é um polímata islâmico do século IX. Foi o primeiro que classificou o toque em diferentes tipos ainda. Ele identificou os tipos de toque, né? E antecipou a teoria cognitivo-comportamental, que é o tratamento ouro para isso. Sensacional. Né? Na sua época. Inclusive que era um método que não existia na medicina grega. Os árabes acharam antes, né? E ele escreveu um tratado médico chamado Sustentabilidade do Corpo e da Alma. Né? E aí ele descreveu as obsessões típicas do transtorno como pensamentos incômodos que não são reais. Século IX. Pensamentos incômodos que não são reais. E aí, segundo ele, esses pensamentos intrusivos impediam a pessoa de aproveitar a vida e realizar as atividades diárias, né, que é o que faz sentido, prejudicam a concentração, interferem na capacidade de executar tarefas. Ele escreveu isso, gente, século IX. Né? E como tratamento, ele sugeria enfrentar os pensamentos obsessivos com pensamentos positivos e, olha que termo fantástico, uma terapia centrada na mente. Porra, foda! Século IX. Ei, Kay? Uma terapia centrada na mente. Não é maravilhoso? Né? E aí, sensacional. Século IX, uma das doenças mentais mais antigas registradas, assim como etiologicamente acurada, é o toque. Muito antigo, mesmo. E aí reforça a causa final do toque também, né? Como algo que é adaptativo. E aí, por exemplo, isso não está no DSM, não tem tipificação no DSM, mas a gente tem o transtorno da obsessão primária compulsiva. O transtorno da obsessão primária é a forma leve do toque. Então, por exemplo, é a pessoa que tem o pensamento, ela tem aquele pensamento reverberativo, mas não vira compulsão. Só é chato, sabe? Sabe a pessoa que tem um pensamento meio noiado, mas é a forma leve, sabe? Não vira uma coisa desadaptativa no comportamento, mas é chato, tá? Então, isso surgiu nos anos 60 e 70, a descrição, onde o pensamento é muito mais forte que o comportamento. E aí tem um psicólogo, que é o Stanley Hashman, né? Que faleceu em 2021, ele tem um livro muito bom, que está na descrição, chamado Ansiedade. E o tratado de ansiedade dele, ele acha que é muito relacionado assim, a três condições. Ele relaciona a ansiedade a três condições. Né? Você tem a estresse pós-traumático, então trauma, né? Trauma é muito associado com ansiedade, fobia é muito associado com ansiedade, e toque, né? É associado com ansiedade, porque esse pensamento te gera ansiedade, porque você quer resolver, né? E aí ele foi o primeiro que descreveu essa coisa leve, né? E aí ele tem um capítulo fantástico nesse livro, que ele fala da questão da traição. A gente tem o Naruhodo duplo sobre traição, né? E no Naruhodo sobre traição, a gente tem aquela coisa de um evento catastrófico. Então, quando você é traído, né? Algo acontece com você que é uma perda muito grande, que você não controla. Né? Então, uma das consequências, inclusive a gente fala no episódio, uma das consequências que a gente chama de traição catastrófica, um evento catastrófico, é que ele realmente te quebra inteiro. E aí muitas pessoas desenvolvem coisas ligadas ao estresse pós-traumático. É um trauma mesmo. Tá? Muita gente, junto do TEPT, desenvolve toque. E aí é interessante, porque você tem o toque que é de dentro para fora, que, por exemplo, você nasceu com uma condição genética, biológica, familiar, e aí o ambiente dá o desencadeante, mas o peso maior é de dentro para fora. Sim. Mas você tem situações de toque que é de fora para dentro. Que assim, a sua causa genética nem é tão grande, mas aconteceu um evento catastrófico na sua vida. Guerra, uma traição, coisas do tipo, que você começa a desenvolver esse pensamento de ruminação, né? E essa ruminação, para dar conta disso, você faz comportamento, vira um toque também. Então, isso é interessante. Tem toques de dentro para fora e outros de fora para dentro. Né? E aí o que o Stanley Hashman descreve é que quando é de fora para dentro ele é um pouco mais leve, mas pode gerar comportamento muito parecido com toque também. E o tratamento é o mesmo. Então quando você recebe tem um evento catastrófico na sua vida, e aí eu li um artigo, por exemplo, porque evento catastrófico é um conceito da engenharia. Tá? Então, por exemplo, imagina que você produziu um carro e esse carro tem uma falha catastrófica, vai quebrar a peça e a pessoa vai morrer. Sabe? Então, quando você tem uma máquina e essa máquina tem uma falha, a falha é catastrófica quando o efeito dela é muito maior do que qualquer prejuízo financeiro. Então, por exemplo, você tem um carro e o carro tem que fazer um recall, né? Se ele tem que fazer um recall porque uma peça fica solta, mas só vai vazar óleo, aí tudo bem, né? É só um problema de fabricação. Mas quando é um problema no freio, bate o carro, a pessoa morre, isso é uma falha catastrófica e tem que tirar todos, os carros mesmo, tá? Então, muitas vezes na sua vida acontece um evento catastrófico. E aí tem um artigo até do professor Milione, que ele escreve sobre falhas catastróficas, faz uma modelagem matemática. Tem uma frase do artigo dele que eu nunca esqueci, assim, me marcou muito, que é: não existe custo de falha quando o evento é catastrófico.
Então, se você está acontece um evento catastrófico sobre você, não tem custo de perder, porque você já perdeu. Sabe? A perda é tão grande que você se arrisca ainda mais. E é por isso que você entra na compulsão. Então, isso é até poético, assim. A pessoa que tem esse pensamento reverberativo, isso já é um pensamento catastrófico. E ele é tão pesado que você não tem custo de fazer a compulsão. Não tem custo. Só que tem um custo, que é você ficar nessa coisa reverberativa, né? Então na obsessão primária compulsiva, ela acontece primariamente de fora para dentro. Então, uma traição, guerra, algum tipo de coisa, catastrófico mesmo. E você tem o toque que é de dentro para fora. E o interessante de mostrar os dois é que mostra um contínuo, né, da etiologia. E aí que entra essa ideia de espectro. Nesse caso eu não gosto de espectro, eu prefiro a tipologia mesmo. Porque você tem que estudar os desencadeantes. Você tem casos na família de toque, Kim? Como que é o seu toque? Não. Então, isso é a anamnese que o médico tem que fazer, né? Você tem caso na família? Como são os comportamentos? Quanto isso afeta o seu dia a dia? Como que você controla, sabe? Esse tipo de coisa. Tem que fazer isso. Identificando isso, você vai saber o que é mais de dentro para fora, de fora para dentro. O tratamento, o manejo é meio parecido, né? E aí eu gostaria de chamar de novo o nosso amigo Luiz para... Mas me explica direito, o que é de dentro para fora e de fora para dentro? Onde está o maior peso causal da etiologia. Se é um evento que aconteceu na sua vida que gerou um desencadeante, que gera uma ruminação, e aí você tem que emitir um comportamento para dar conta, né? Que é desadaptado, ou é algo que você nasceu com, acontece um evento fora e aí gera essa pira também. Entendeu? Você tem que identificar cada caso. E aí é caso a caso. Não tem regra, não tem horóscopo, não tem diagnóstico, não tem 5 dicas no TikTok, no Instagram. Não tem. Não tem curso na Hotmart. Não tem questionário da Capricho, né? Não tem curso da Hotmart, não tem essa merda. Vai no médico e olha. Tá? E aí eu quero contar de novo com o auxílio do nosso amigo Luiz, porque ele tem exemplos muito interessantes agora, da prática clínica sobre isso. Tá certo. Vamos ouvir de novo então o Dr. Luiz. O transtorno obsessivo-compulsivo, ele, por definição, gera um prejuízo na vida do indivíduo, gera sofrimento. Normalmente se gasta mais de 1 hora com pensamentos, com as obsessões ou com as compulsões, e elas podem ser das mais variadas formas, ou seja, não é apenas uma, existem várias. Então existem as obsessões por simetria, de arrumação, de limpeza, de contaminação e também, muitas vezes, os chamados, né, pensamentos proibidos, que são ligados a sexo, à violência ou à religião. Quanto mais uma sociedade, por exemplo, é repressiva em relação a uma religião, era muito mais comum os pensamentos obsessivos de caráter religioso. Pensar uma blasfêmia na cabeça da pessoa, pensar algo que seria pecaminoso. Então imagina uma pessoa muito beata imaginando alguma coisa que na cabeça dela seria um grande pecado. Você tenta não pensar e quanto mais você tenta não pensar, mais aquele pensamento ganha forma. Então ele invade a cabeça do indivíduo sem o controle, fica reverberando. É contrário à orientação da pessoa. Então normalmente uma pessoa muito pacata, muito tranquila, às vezes imagina enfiando uma faca numa criança na rua, coisa que ela nunca faria na vida dela. Aquilo gera uma ansiedade enorme, uma angústia terrível e muitas vezes a pessoa acha no ato compulsivo aquela possibilidade de aliviar aquele sofrimento dela. Ou seja, ela lava a mão, ela reza, ela fecha a porta, abre a porta, checa 3 vezes alguma coisa para evitar que alguma coisa ruim aconteça com aquele seu pensamento, mesmo sendo mágico. A pessoa sabe que aquilo não é verdade, ela muitas vezes esconde aquilo dos outros, mas ela não consegue deixar de fazer. É mais forte do que ela. Então, agora vendo os relatos, né, clínicos do professor Luiz, é interessante a ver que como a pessoa sofre muito com isso. Tipo, para ela dá uma sensação muito inescapável. E aí eu retorno nessa questão da gente ficar banalizando doença mental. Sabe? Isso mostra como é ruim. Tipo, eu sempre penso isso, né? Tipo, num ambiente mais plural, a gente tem que tancar um pouco as diferenças do outro. E como que a gente é tolerante com as diferenças? Tipo, escolhendo melhor como falar, né? Escolhendo melhor, tipo, não banalizar, sobretudo, questões de doença. Então, eu sempre pego... Eu pego o exemplo, por exemplo, para reforçar essa coisa de dentro, fora e dentro. Pega a diabetes. Imagina que você nasceu com diabetes tipo 1, Ken. Que é uma questão genética. Você vai adaptar a sua vida em torno da diabetes tipo 1. Porque você nasceu com ela.
sabe? Você nasceu, tem os genes pra isso, então esse casa de dentro pra fora. Sim. Você nasceu com essa diabetes, você criança não pode ficar comendo muito chocolate, você morre, né? Então você vai adaptar, você vai viver em função disso e vai adaptar a sua vida em função disso. Sua vida no final pode ser muito mais saudável, se você é criativo com esses limites, né? Você vai ter uma vida muito mais criativa. Outra coisa é a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é a que você adquire principalmente por conta de hábitos, assim. Tem questões genéticas também, mas quando você tá mais velho, tem 60 anos, você começa a desenvolver intolerância à resistência à insulina, depois tem diabetes. Isso é muito ligado ao padrão de vida, é de fora para dentro. Percebe? Então, o toque tem isso também. Tem uma parte de dentro para fora e de fora para dentro. E aí, não tem regra pronta, você tem que ir atrás e conversar com o médico e falar sobre isso, tá? Indo pro final do episódio, espero que tenha sido ilustrativo e interessante, eu quero fechar com a questão da hipocondria, tá? Que é a do nosso outro ouvinte que não quis se identificar. Isso. Sabe que figura histórica era uma pessoa hipocondríaca? E até escreveu um texto sobre isso? Você imagina? Uma figura histórica? Não, me dá uma dica. É um filósofo. Filósofo. E não é Aristóteles. Não é tão antigo. Não é tão antigo. Não. Quem é, então? Mas pensa um filósofo noiado, assim, que era um cara bem certinho, assim, bem... Immanuel Kant. O Kant. Inclusive, ele escreveu um texto sobre hipocondria, né? Que eu vou pegar um excerto. Então, abre aspas. A doença do hipocondríaco consiste nisso. Certas sensações corporais não indicam tanto uma doença realmente existente no corpo, mas antes apenas despertam a apreensão da sua existência. E a natureza humana é constituída de tal modo, e esse é um traço de que o animal carece, que ela é capaz de fortalecer ou tornar permanentes impressões locais simplesmente ao prestar atenção nelas, ao passo que a abstração, ou seja, produzida de propósito, seja por outras ocupações que distraíam, atenua essas impressões, ou mesmo as apaga por completo. Esse texto que ele escreveu é a base da psicologia experimental do século XX. Tipo, isso tem total relação com o texto do Pavlov, que ele separa, né, o comportamento respondente do operante. E ele coloca o comportamento... na verdade, não o respondente do operante, o comportamento respondente mesmo. Que os organismos na natureza, eles têm que ter a capacidade de estabelecer relações permanentes, que é, por exemplo, fome. Né? Fome é uma coisa permanente, você sempre vai ter fome. Né? Isso é um condicionamento permanente. Mas a gente tem que ser capaz de ter condicionamentos parciais, para se adequar ao ambiente. E aí ele chama isso do condicionamento respondente. É a mesma coisa que o Kant descreveu da hipocondria, né? Que é uma sensação corporal que não indica uma doença no corpo, mas desperta a apreensão da existência da doença. Então, quando eu sinto algo no meu corpo, eu não tenho a doença, mas eu sei que a doença existe. Medite sobre isso. Porque isso todo mundo tem. Isso todo mundo tem. Não vem meter o louco. Quando uma coisa acontece com você, não quer dizer que você tá zoado, mas te mostra que a possibilidade de você se ferrar existe. E aí traz a você a responsabilidade de você ser menos coió, menos jacu. Entendeu? O hipocondríaco é muito isso. Isso invade ele. Então, por exemplo, você teve lá uma azia muito forte um dia. Isso é um sinal. Quer dizer que você vai morrer, vai ter câncer de estômago? Não. Mas é um sinal, eu posso olhar pro meu comportamento. Eu tô comendo demais, tô exagerando, ruim, né? tô mandando mal nas escolhas. Podia dar uma olhadinha nos negócios, sim, né? Então, esse é o negócio. Agora, tem gente que larga pra lá, né? Tem gente que não olha e tem gente que é invadido por isso, vou morrer. Né? Então, percebe que é uma gradação, né? E aí, pra encerrar o episódio, como é que a gente trata isso? E aí, agora vemos o áudio final do Dr. Luiz com expectativas de tratamento. O que já é feito hoje para tratar tanto o toque quanto a hipocondria. Vamos ouvir, então, a última participação do Dr. Luiz. Existe tratamento. O tratamento de primeira linha, inclusive, é derivado da psicoterapia cognitivo-comportamental, que são técnicas para dessensibilizar e prevenir a resposta, ou seja, fazer com que aquele pensamento seja propositalmente invocado para você conseguir lidar e não atuar naquela compulsão e fazer com que ele vá perdendo força em relação a isso. Tem várias outras técnicas, mas essa aqui tem mais evidências. E quando o tratamento medicamentoso é necessário, eles quase sempre vão ir por medicamentos com serotoninérgicos, que aumentem mais a serotonina
é uma via principalmente serotonérgica e muitas vezes a associação de medicações que são em doses mais altas do que o padrão. O toque precisa de doses mais altas do que o padrão e precisa normalmente do dobro de tempo para a resposta. E às vezes a gente pode associar neuroléticos de segunda geração em dose baixa para complementar o efeito. Mas a terapia cognitivo-comportamental e a prevenção de resposta costuma ser a primeira linha, sempre associada antes do tratamento medicamentoso, e o medicamentoso pode vir associado a ele. Então acho que com isso a gente consegue cobrir um pouquinho do toque, de quanto que ele gera de sofrimento, e aí você pode partir para as outras explicações biológicas, neurobiológicas e circuitos para fazer ainda mais sentido para quem está aqui ouvindo a gente. Um grande abraço, meu caro. Então, Ken, para fechar, né? Então, vimos que temos o tratamento por terapia e por medicamento. Uhum. E aí é importante deixar claro que a primeira linha de tratamento para toque é a terapia. Se você só tomar o remédio, não muda. Tá. Não tem pílula mágica, não tem bala de prata. É a terapia. A terapia é o carro-chefe, sobretudo porque ela cria estratégias para você, no caso da diabetes tipo 1, que é uma coisa de dentro para fora, você conseguir ser criativo com esses limites. E quando é o tipo 2, né, que é de fora para dentro, você readequar o seu ambiente e mesmo as suas expectativas das coisas. A terapia é fundamental. Para, em certas condições mais graves, a medicação, sobretudo recaptadores de serotonina e algum antipsicótico adicional, caso precise, é indicado também. Mas, de novo, vá no psiquiatra e no psicólogo para ver essa adequação, como que funciona. Aí é caso a caso, não tem bala de prata, e é por isso que eu não vou falar nome de remédio. Ou seja, toque é coisa séria. Muito. Encare de maneira séria. Isso. E não fica fazendo piada. E assim, como é uma coisa de 1% da população, se você acha obsessivo, provavelmente você não é. Provavelmente você só é chato, você perfeccionista, ou sei lá. Ou você é chatão mesmo, tipo, assuma. Eu sou um defensor dos termos clássicos, sabe? Você é cuzão, sabe? Você é chato. Entendeu? Você é preguiçoso. Sem eufemismos, é isso? Não, então, o eufemismo é trocar por uma questão de doença psiquiátrica. Aí é ofensivo. Aí fica pejorativo mesmo. Porque você exclui pessoas que têm, de fato, sofrimento a se sentirem aptas a buscar tratamento. Tá? Então, como a gente já fala em vários episódios, tanque a sua otarice, se sinta chato, se sinta preguiçoso, tenta fazer alguma coisa. Mas se for inescapável mesmo, e você de fato sente algo que te domina, vale a pena ir no psicólogo, no psiquiatra, para ver linhas de tratamento sobre isso. Então espero ter respondido a pergunta do Andrei, do nosso outro ouvinte. Espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre toque. Eu acho fantástica a discussão, pelo menos. Eu entendi, não só um pouco melhor, como passei a levar de um jeito mais sério. Isso, muito bom. E também agradeço muito ao Luiz por sua brilhante participação aqui neste episódio. É isso daí. Obrigado ao Dr. Luiz e Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.